Com a pandemia, com as igrejas fechadas, a gente teve, não só a gente, né? Todas as pastorais, todas as paróquias no Brasil tiveram que se reinventar. Com a chegada da pandemia, a gente passou a sentir essa necessidade. Afinal de contas, né? Todo mundo estava fazendo transmissão, todo mundo estava fazendo live, desde igreja até artistas musicais. As transmissões de missa e também de algumas produções que a gente foi fazendo aí ao longo da pandemia, começaram efetivamente na pandemia mesmo. Então era tudo meio simples, né? A gente estava ali, então na época a gente não tinha ou notebook, ou tripé, ou a mesa de som, tudo era muito simples, mas o principal, que era essa transmissão, acontecia. Inicialmente foi bem difícil, né? Quando a pandemia começou, a gente não sabia mesmo o que fazer. O pároco na época era o Padre Vinícius, ele tem uma familiaridade maior aí com redes sociais. A minha vida sacerdotal, ela passou por várias casas e várias experiências também. Uma delas foi de músico, onde pude, com o Ministério Banda Nosso Dom, fazer vários canais de evangelização. Então, o meio de comunicação, eu sempre estive presente nele. Logo no final de 2018, nós começamos a trabalhar o marketing e a comunicação como sendo um carro forte. As primeiras missas foram muito fracas, cada dia era um aprendizado. Então, nós começamos a ir atrás, por exemplo, do equipamento do OBS, né, que é um programa onde nós captamos a imagem daquilo que está sendo trabalhado e com algumas câmeras fazemos a celebração se tornar um pouco mais dinâmica. As primeiras missas foram só um pedestalzinho com o meu celular mesmo, pessoal, focado no altar, transmitindo a missa para o povo. O povo reclamava, sim, mas, ao mesmo tempo, o afeto que a gente conseguia transmitir ia meio que equilibrando. É difícil, né? Porque assim, a gente parece que está faltando alguma coisa, principalmente quando a gente fala da comunhão. Apesar de nas missas a gente ter um momento da comunhão espiritual, mas eu acho que foi uma das partes mais difíceis mesmo. Enquanto a gente via ali aquelas missas transmitidas no online, apenas o padre na igreja, né? Então, mas foi bom que também o online conseguiu alcançar alguns fiéis que não fazia parte, que não participava da igreja, né, vamos dizer assim, presencialmente, né? Eu acho assim, algumas igrejas a gente tem a facilidade de ter as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, né? Então isso nos auxiliou nesse momento. A forma precária, ainda no começo, no Face que vai ser transmitido, não conseguimos entrar no Face. Não, é no YouTube? É no YouTube. Então, às vezes, até você se adaptar a essa procura, foi mais complicado. Então a gente usava, né? Mas assim, de uma forma mais limitada, assim, as redes sociais nossas, né? Aí depois você tinha assim, logo no começo era tudo muito novo, ou era televisão ou pessoalmente, né? Que tudo aquilo que se torna virtual num primeiro momento, sem a animação necessária, a motivação espiritual, ela se torna vazia, se torna falha. E infelizmente, num primeiro momento, foi assim que aconteceu. O povo reclamava? Sim, o povo reclamava. O povo queria estar presente. Muitas pessoas até davam um jeitinho de ficar ali pela paróquia e, quando dava uma brechinha, entrava correndo para rezar e já saía embora. Era até engraçado. Eu acho que a paróquia deu um suporte muito grande para os fiéis. Pascom, né? A Pascom transmitindo essa pastoral foi muito importante. Agora nós nos sentimos muito mais à vontade para usar as mídias, muito mais. Então, eu
estou na minha casa, trabalhando, na cozinha, eu estou acompanhando a missa. A gente vai acostumando, né? O Frei Gilson, ele fez um rosário, era 4 horas da manhã. E nós... A gente acordava às 4 horas da manhã. Então a gente vai acostumando com as coisas, né? Com a evolução, né? Então, mas... que eu falo, mas não é a mesma coisa. Bom, a PASCOM é a Pastoral da Comunicação, então a gente tem um movimento muito forte que envolve não só aqui a nossa paróquia, mas todas as paróquias que pertencem às arquidioceses de Campinas e de todo o Brasil. Antes da pandemia a gente tinha o site, que sempre foi a nossa base e tem até hoje, né, com as notícias principais, todos os eventos, tudo o que acontece a gente posta lá também. A gente tinha a página do Facebook. E de 2017 para 2018, o antigo pároco aqui, o Padre Vinícius, começou, e o Instagram também começou a bombar, né, mais nessa época, então ele criou o Instagram da paróquia. A gente tem histórias, né, dentro da PASCOM de pessoas que aprenderam a mexer em ferramentas, né, para de fato contribuir com a Pastoral da Comunicação. O próprio Padre Vinícius, né, teve a ideia aí da gente transmitir as missas da capela da residência dos padres, que fica aqui ao lado. Ela é uma capela menor, tem uma acústica, uma arquitetura diferenciada, e a gente passou a usar outros recursos, como câmeras e um software para poder fazer a transmissão, tanto do Facebook como pelo YouTube, que também foi um aplicativo que chegou aí para somar. A PASCOM, ela é uma pastoral que ela está acima das outras, mas não porque ela é melhor do que as outras, é porque através da PASCOM a gente consegue concentrar os esforços de todas as outras pastorais. É meio setorizado, assim. Então eu fico mais focada mesmo para a parte das transmissões. Eu cuido da escala da transmissão, a gente organiza a escala de transmissão. E é mais nesse sentido que eu atuo. Lógico que nós participamos das reuniões também. E nas reuniões a gente sempre discute coisas a serem feitas e esse é um momento que a gente tem para ajudar, para deixar a criatividade rolar. É a coisa mais comum você ver a influência das mídias sociais, né? E da comunicação e da tecnologia da comunicação. E quem cuida disso mesmo é a própria PASCOM. Não tem como ficar sem, hoje em dia, uma igreja ficar sem uma pastoral da comunicação. Então, assim, nós perdemos muitos fiéis, perdemos no sentido de não tê-los conosco, porque não tinham a prática ou não gostaram desse novo modo. Mas muitos outros que estavam nesse mundo virtual para trabalho, para outras coisas, acabaram se aproximando mais da fé, sim. Eu sempre fui católica, auto-intitulada católica, mas eu não frequentava muito a igreja, né? O famoso católico não praticante. Daí eu falei, bom, eu quero ver uma missa, eu quero acompanhar uma missa. E daí eu encontrei a missa aqui da paróquia, uma live da paróquia, era uma missa de Corpus Christi, que eram as meninas na época responsáveis da PASCOM aqui, elas fizeram essa transmissão. A gente se sentia acolhido, né? Porque a gente sabia que não estava podendo receber a Eucaristia, mas de alguma forma Deus estava no nosso coração. Desculpe. De alguma forma Deus estava ali, Jesus estava presente, né? E a gente fazia isso com muita fé, com muita devoção realmente. Então assim, a gente não ficou sem missa, sem a parte espiritual, nem um dia. E a partir de agora a gente assim, já utiliza de forma espontânea. Né? Você sabe que na pandemia cada pessoa encarou de uma forma. Mas foi um momento de crescimento espiritual muito grande na pandemia. Eu fiz a consagração à Nossa Senhora, que chama a verdadeira consagração do método de São Luís. E inclusive a missa da consagração foi online, né? Porque não poderíamos nos reunir. E fazer essa consagração parece que foi assim um momento que deu um boom na minha vida espiritual. E daí eu fui buscando outras coisas, fazendo cursos e formações né, com as redes sociais mesmo. Eu me encontrei mais com Deus pelo fato de sentir aquela dor daquelas pessoas também, né? A gente trabalhava, né, tentava manter ao máximo os ensaios online, né, para manter a união do grupo, a sintonia, a espiritualidade. Tanto que uma situação que eu lembro e que muito chamou a minha atenção, a primeira vez que nós saímos
com a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, na festa de Nossa Auxiliadora. Nós colocamos a imagem no capô de um carro e fomos andando pelos corredores nas ruas, aonde fazia parte do nosso território paroquial. E no carro de som, soltando músicas marianas, o povo aparecia na rua chorando, porque porque a Nossa Senhora foi em casa, na porta da minha casa, me abençoar, veio me visitar. Quantas jovens, quantas crianças ajoelhadas na rua, quando a gente passava com o Santíssimo. Quantas pessoas beijando a nossa mão, e mesmo a gente falava, não pode, olha, não, mas é Jesus, eu não posso deixar Jesus passar sem fazer a minha vênia, a minha adoração. Então a gente sentia que a gente precisava levar para as pessoas um pouquinho que estava acontecendo aqui mesmo. Foi tudo, né? Porque as pessoas, com as igrejas fechadas, as pessoas precisavam se conectar com Deus de alguma maneira. No finzinho ali, já do meu último ano, nós já tínhamos uma missa mais elaborada, onde tinha o canto de entrada já projetado, onde tinha o Pix para contribuir com a oferta durante toda a missa, no rodapé. Tinha um trabalho das câmeras que iam jogando para o celebrante, para o leitor, para o músico, isso para poder ajudar também nesse momento importante que era da missa ser bem celebrada e bem conduzida. Depois que a pandemia deu uma trégua, a gente conseguiu trazer muita gente que falava, nossa, fazia tanto tempo que eu não vim aqui, mas eu estou acompanhando vocês nas redes sociais e voltei. E aí a pessoa se engaja em alguma pastoral ou começa também a ser voluntário. Hoje a gente tem uma única transmissão semanal, aos domingos às 7 da noite, e as transmissões especiais, como por exemplo a dos 60 anos. A gente tem uma vez por mês uma live, eu apresento essa live junto com o padre, sempre tem alguém de alguma pastoral. Então a gente escolhe, o mês de maio vai falar sobre Maria, dezembro vai falar sobre a programação do Natal. Tem um movimento de trazer as pessoas para a igreja, mas a gente também aprendeu que com a internet, com as redes sociais, a gente consegue chegar nas pessoas e motivar elas para que elas venham até nós. Então acho que a nossa grande herança da pandemia é essa movimentação constante. A Pascom é essencial na igreja. Hoje a gente já conta com isso, né? A gente já não passa sem, né? Sempre ao final das missas a gente agradecia a Pascom, porque se não fosse a Pascom, não tinha transmissão. Toda paróquia deveria ter, porque é muito importante. O fiel se sente mais pertencente, né? A gente da Pastoral da Comunicação, que estava aqui, que pôde acompanhar isso de perto, foi um privilégio, né? A gente está aqui, a gente poder estar na casa de Deus.